Escrever romances é o seu hobby e jornalismo a sua futura profissão. Confira no Talentos da PUC. Amanhã é o dia da consciência negra, data que incentiva a reflexão sobre a inserção dos negros na sociedade brasileira. E esse é o nosso assunto de estúdio daqui a pouco. Hoje é quarta-feira, 19 de novembro. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Além de matérias jornalísticas, ele lançou recentemente o primeiro livro de aventura. Conheça agora o aluno da PUC Minas que concilia o jornalismo e a literatura. A vontade de escrever um livro, na verdade, surgiu da minha vontade de escrever histórias, não só na literatura em si. Eu fazia histórias em quadrinhos desde pequeno. Desde os 4 anos de idade eu fazia desenhos e contava histórias na escola, para os meus familiares. A partir dos 15 anos eu comecei a me interessar mais pela literatura. Eu nunca imaginei lançar um livro meu fora do Brasil. Eu tentava as editoras brasileiras, mas grande parte dessas editoras são muito fechadas. Elas republicam os sucessos que são de fora. E certo colega veio conversar comigo, falando que o cunhado dele tinha lançado um livro pela Europa e me apresentou a Chiada Editora. Foi quando eu comecei a fazer algumas pesquisas e descobri que as editoras portuguesas publicavam muito mais os autores brasileiros que as próprias editoras brasileiras. Aí eu fui, fiz o contato com a Chiada Editora, enviei meu original e em questão de 1 ou 2 semanas eu tive aprovação. A diferença entre o Thiago, o escritor, e o Thiago, o jornalista, na verdade não pode existir muito, porque eu sou ambos o tempo todo. Então, quando eu estou escrevendo um texto jornalístico, às vezes o meu ethos de escritor quer subir, quer falar alguma coisa que eu, como jornalista, não devo. E às vezes, quando eu estou escrevendo um texto literário, vem algumas regrinhas, algumas táticas jornalísticas que eu prefiro não usar. Na literatura, eu sento no computador, eu escrevo, eu faço no meu tempo. E o jornalismo já é uma profissão regida por tempo, por regras. Quando eu comecei a escrever Lumens, eu não escrevi um livro, vou escrever um livro para lançá-lo. Era uma coisa muito pessoal, era uma coisa muito minha, era quase como um segredo, assim. Depois que eu vi que a história tinha sido montada, que eu vi que eu tinha uma história completa, que eu comecei a pensar realmente na publicação do livro. Eu pretendo lançar 4 volumes da saga, contando a história, a trajetória toda desses meninos em Lumens. Então eu estou desenvolvendo aos poucos, é difícil porque ao mesmo tempo que agora eu tenho que assessorar minha carreira como escritor, eu tenho que manter o tempo para eu sentar, para eu escrever, conciliar com o jornalismo também. Mas aos poucos tem caminhado a saga. Consolidar uma carreira de escritor, poder talvez viver disso, porque é um nicho muito difícil hoje em dia, tudo que se mexe com o lado artístico é complicado, mas eu acredito que seja isso, me consolidar no mercado literário como escritor e ter mais liberdade para lançar os meus futuros livros. Eu sou Thiago Leão Barbosa, estudante de jornalismo da PUC Minas e autor do livro A Fabulosa Terra de Lumens. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da PUC Minas, o PIBID, promove a Semana de Consciência Negra. O evento acontece na Escola Estadual Cândido Portinari e as atividades com os alunos vão ser desenvolvidas nesta quinta e sexta-feira. A comemoração é organizada por bolsistas das áreas de Geografia, História e Matemática e faz parte do projeto interdisciplinar desenvolvido com os alunos da escola. Os estudantes vão receber oficinas sobre penteados afro, culinária africana, danças, máscaras, entre outras. A proposta é estimular a reflexão sobre a diferença de raças em nossa sociedade. O dia 20 de novembro foi escolhido como Dia Nacional da Consciência Negra em homenagem à morte do negro Zumbi, líder do Colombo dos Palmares, no Nordeste do Brasil.
Atualmente, o dia 20 de novembro celebra conquistas dos direitos e igualdade de oportunidades entre negros e brancos no país. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor Jorge Posada, membro do Movimento Negro Unificado e professor do Departamento de Economia da PUC Minas. Olá, professor, boa tarde, bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde. Bom, como a gente viu, amanhã é o Dia Nacional de Consciência Negra. Esse dia é para ser comemorado ou é para conscientizar a população dos problemas que os negros enfrentam, por exemplo, no mercado de trabalho? É para ser conscientizado. Não negar uma comemoração, é importante a comemoração em relação à luta do povo negro, que é permanente, uma luta permanente, mas é um momento não somente de um feriadão, como acontece em várias capitais do país. É muito mais uma questão de refletir, pensar, discutir por que ainda existe a discriminação racial no Brasil, por que há uma marca tão grande de racismo no Brasil, quando um país miscigenado, um país de histórias diversas, um país onde há uma presença negra muito importante, uma população negra bastante considerável. Faz parte da história, né? Que faz parte da história. Os negros fazem parte da história deste país desde o início da colonização. Uhum. Bom, professor, o senhor é membro do Movimento Negro Unificado e foi criado em 1978, né? Como que é fazer parte desse movimento? O senhor faz ações? Como que funciona? Hoje significa, para mim, especialmente para mim, significa uma grande vitória. E acho que a grande vitória também do pessoal que começou o Movimento Negro Unificado no Brasil inteiro, mas especialmente aqui em Minas Gerais, com Lucimar, com a Lúcia, com a Maria Massarello, com Marquinhos Cardoso, com o professor Dalmir, com uma série de militantes, com a Ângela Gomes, uma série de militantes com Tizumba, com uma série de militantes que criaram essa possibilidade de criar um espaço de reflexão política, de estudo da história do negro no Brasil, de estudo da história negra no Brasil, em relação a quais são as necessidades desses negros e quais são as oportunidades em termos de se apropriar de seus direitos desses cidadãos. Para mim, é uma questão importante. O Movimento Negro Unificado, que existe no Brasil inteiro e que hoje gerou filhotes de movimentos negros dos mais variados na música, na poesia, nas artes, na religião, etc., é fundamental em termos de uma história que hoje continua uma história permanente, a luta pela democracia racial no país. Bom, professor, a população brasileira é mestiça, né? Tem negros, brancos, mas por que existe esse preconceito, né? Já que todo mundo é igual, por que existe esse preconceito? O preconceito está ligado à raiz da história deste país, tá ligado à própria história não um preconceito simplesmente assim, não, eu gosto do negro, mas sempre que esteja em seu lugar, na cozinha, em algum outro lugar. O preconceito existe em termos da própria história do país, como que se estrutura as relações de poder no país, como estrutura as relações de classe no país. E o preconceito vai alimentar esse tipo de desigualdades sociais que se dão especialmente na questão étnica. Mas o fato de não ter um país heterogêneo, miscigenizado, é fundamental, porque mostra a grande diversidade de um país continental como este, onde deveria realmente ter mais oportunidades para essa população negra, e não somente ser um lugar de negro estar na cadeia. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte das prisões no Brasil inteiro tem uma população carcerária negra, e há um extermínio que tem que ser denunciado hoje, especialmente no Dia da Consciência Negra, da população jovem negra, de 14 a 24 anos. Cada dia mais, em todas as capitais, você vê um negro sendo morto, no município de Minas, sendo morto por mil e uma razões, mas há uma questão concreta que tem que ser denunciada e que tem que ser alertada em relação a como se criam novas oportunidades para esse povo, para nosso povo, em relação ao direito a ser humano, com dignidade. Bom, essas ações podem ser feitas porque a Polícia Civil de Minas Gerais criou um núcleo de atendimento a vítimas de crimes raciais. O senhor acredita que essas ações, por exemplo, podem ser um caminho para melhorar? É um caminho. Eu não nego que não seja um caminho, mas existem outros caminhos
que é realmente você criar nos grotões que nós temos nosso pessoal, oportunidades educacionais, oportunidades de trabalho, oportunidades de lazer, oportunidades de expressar essa cultura, de não existir discriminação em relação a manifestações das religiões de matriz africana, de não existir discriminações em relação à música, à forma de se expressar em termos de artes, em termos de literatura, como esse rapaz Tiago Lacerda, aluno da PUC. E nós temos outros alunos que estão produzindo muito. E isso se dá em função de quê? Das oportunidades que foram criadas nesses últimos anos, que não existiam antigamente. Então, realmente avançamos com a política de cotas, com a política de reconhecer as terras dos quilombolas, de sair esse último decreto-lei do dia 13 de novembro, em relação a não se cobrar mais imposto territorial rural para as comunidades quilombolas. Mas ainda precisamos legalizar as terras dos quilombolas em Minas Gerais, que é uma questão muito séria, e dar oportunidade a esse pessoal, para que não venham para a área urbana, para que encontrem sua forma de sustentação e sua cultura e sua expressão nesses lugares. Bom, professor, para finalizar, o senhor me mostrou um poema que o senhor fez que rodou mundialmente, né? Um negro sempre será um negro, chama-se pardo, crioulo, preto, cafuso, mulato ou moreno claro. Um negro sempre será um negro, na luta que assume pelo direito ao emprego e contra a discriminação no trabalho. Um negro sempre será um negro, afirmando-se como ser humano na luta pela vida. Como que foi essa inspiração para escrever esse poema? Em função da necessidade de que não temos que acabar com essa questão de que não, eu sou moreno claro, eu sou pardinho, eu sou mulatinho, eu sou negro. E me assumo como negro, me assumo como ser humano, que tenho identidade. Se me chamam de negro, eu tenho que ter orgulho disso. Então, eu tenho que elevar minha autoestima em relação a isso. Eu não posso baixar a cabeça e falar assim, não, porque ninguém te chama, quando te chamam na rua, ô negão, mas não chama ninguém, ô brancão, tá? Há uma diferença, mas essa diferença se dá em função do preconceito racial. Mas você tem que assumir que você tem valor e que você é um ser humano igual a todos os demais. E que você tem que lutar por te apropriar de teus direitos de cidadania. A democracia que existe neste país, que se dá muito atualmente, nós temos que nos apropriar desse direito de ser seres humanos iguais a todos. Tanto nas tradições religiosas, como nas tradições culturais, sociais, políticas e nas oportunidades econômicas. Melhoramos muito, eu não nego isso, mas precisamos caminhar bastante. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço PUC e que amanhã a população se conscientize que nós somos todos iguais, não é mesmo, professor? Não somos todos iguais, mas graças a Deus que não somos todos iguais. Somos diferentes, graças a Deus, maravilhosamente diferentes. E temos que aceitar essa convivência entre os diferentes. Isso que nos faz criar a possibilidade de um mundo novo, de um outro mundo possível. De conviver os diferentes, de respeitar o diferente. Muito obrigada. E o nosso programa fica por aqui. Participe com a gente, mande sugestões e comentários para as nossas redes sociais. Amanhã é dia de Repórter PUC. Vamos falar sobre animais de estimação. Você vai conhecer animais que têm até plano de saúde e uma escola só para cães. O programa estará imperdível. O nosso encontro amanhã um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Eu te vejo amanhã. Tchau!